Fala pessoal, então, na aula de agora nós vamos começar a falar sobre a eletrólise, continuando nosso assunto que a gente estava tratando na última aula de eletroquímica, tá certo? Bom, ao contrário da pilha, a eletrólise trata-se de uma reação não espontânea, ou seja, se a pilha tinha uma força eletromotriz positiva, aqui a gente vai ter uma força eletromotriz negativa, tá certo? Bom, e consequentemente, a eletrólise vai ser um processo que vai necessitar de corrente elétrica para ela ocorrer. Então, ela só funciona com o fornecimento de uma corrente elétrica. Então, o que a gente vai precisar? A gente vai precisar de uma bateria, tá certo? Que vai ser, no lugar do voltímetro, vai ficar conectando os dois eletrodos, que agora vão estar em um único recipiente, tá certo? E a gente vai ter o que na solução? A gente vai ter uma solução com um cátion e um ânion, tá certo? Que essa solução pode ser aquosa ou não. Diante disso, o que a gente vai ter? Se a gente reparar, esse eletrodo daqui está conectado diretamente à carga negativa. Então, consequentemente, esse aqui vai ser o polo negativo. Se ele é o polo negativo, ele vai atrair o que para si? Ele vai atrair carga positiva. Então, isso vai fazer com que esse cátion aqui, que eu coloquei X+, venha para esse eletrodo aqui, tá certo? E, consequentemente, se aqui, nesse caso aqui, a gente tem esse eletrodo está conectado a uma carga da bateria que é positiva. Carga positiva atrai carga negativa. Então, esse ânion, que eu chamei de Y-, só para representação, vai ir para esse eletrodo. Quais são as características, então, que a gente vai ter desse polo positivo? Bom, se esse é o polo positivo, nesse caso, agora, a gente vai ser o contrário da pilha. Se na pilha o polo positivo era o cátodo, agora aqui a gente vai ter o polo positivo sendo o anodo, tá certo? Se é o polo positivo anodo, o anodo, se a gente lembrar, é onde ocorre qual processo? O anodo é onde ocorre a oxidação, tá certo? Oxidação. Se é oxidação, ocorre o quê? Ocorre perda de elétrons. Consequentemente, o NOx vai aumentar. Quem que vai querer ter o seu NOx aumentado? Nesse caso, quem vai querer ter o NOx aumentado vai ser, que a gente reparar, vai ser o ânion, tá certo? O ânion presente na solução, tá certo? Essas são as principais características do nosso polo positivo. Agora, no polo negativo, bom, se o polo positivo é ânodo, então, consequentemente, aqui vai ser o cátodo. De resto, os processos são mesmos. No cátodo ocorre o quê? Redução, tá certo? Na redução ocorre ganho de elétrons. Consequentemente, ganho de elétrons representa que o NOx vai diminuir. E quem vai querer ter o seu NOx diminuindo, nesse caso, como a gente pode ver, quem vai para o polo negativo é o cátion, tá certo? Essas são as principais características que a gente vai ter na eletrólise, tá certo? Diante disso, a gente tem dois tipos de eletrólise. A gente tem eletrólise ígna e a gente tem a eletrólise aquosa. Nessa parte, nós vamos começar a falar sobre a eletrólise ígnea, tá certo? Que a eletrólise ígnea vai ser justamente ocorrer na ausência de água. Então, por exemplo, peguei o exemplo do NaCl, que é o mais comum a gente utilizar como exemplo. Qual é a primeira coisa que a gente tem que saber? A gente tem que achar as semi-reações do cátodo, do ânodo e também a equação geral que representa o processo. Para isso, o que a gente vai fazer? Se a solução contém NaCl, a primeira coisa que a gente tem que fazer é a chamada fusão desse sal, tá certo? Inicialmente, ele vai estar no estado sólido, certo? Quando a gente faz a fusão, vai liberar o quê? Vai liberar Na+, ou seja, cátion e ânion, e Cl-. Nesse caso aqui, coloquei aquoso, mas na verdade é líquido, porque a gente está tratando de uma fusão. Então, no estado líquido, claro, substâncias iônicas encontram-se livres, ou seja, na forma de cátions e ânions. Então, como a gente faz as equações, semi-reações do cátodo e do anodo? Bom, a gente sabe que no cátodo, quem vai é o quê? É o cátion. Então, quem é o cátion aqui? O cátion, nesse caso, é o nosso Na+, líquido. Quem tá no cátodo e vai sofrer redução, então vai receber um elétron e vai gerar, ao final, sódio metálico, tá certo?
Consequentemente, o cloreto vai ser quem vai ir pro anodo. E ele vai sofrer oxidação. Então, ele vai se tornar, sua forma mais estável, Cl2. E vai liberar 2 elétrons, porque são 2 cloros. Então, a gente tem que balancear aqui. Diante disso, como a gente acha a equação geral? Bom, a gente viu, se a gente reparar, a gente tem um elétron em cima e tem 2 elétrons embaixo. Então, o que a gente tem que fazer? A gente tem que multiplicar a primeira equação por 2, para poder balancear isso daqui. Então, a gente tem 2 daqui, 2 aqui e 2 aqui. Que agora, o que a gente pode fazer? A gente pode cancelar os elétrons dos dois lados da equação. Então, a nossa equação geral da eletrólise ficaria como? A gente ficaria 2Na+, líquido, mais 2 cloretos, líquido também, gerando, em equilíbrio, né? 2 sódio metálico e cloro gasoso. Essa é a nossa reação geral da eletrólise para essa ígnea, nesse caso, né? Nesse caso, nós estamos tratando de uma eletrólise ígnea. Bom, agora, vamos para o segundo exemplo para a gente finalizar essa parte de eletrólise ígnea. A gente tem aqui o brometo de cobre. Bom, primeira coisa que a gente vai fazer a fusão desse cara. Ou seja, inicialmente ele é um sólido. Quando a gente coloca ele na solução, vai fazer fusão, então ele vai encontrar a forma cobre 2+, e, nesse caso, 2Br-. Aqui. Bom, agora vamos fazer as semi-reações do cátodo e do anodo. Cátodo, quem vai, como a gente sabe, é o cátion. Então, a gente tem CO2+, aquoso, vai sofrer redução, então ele vai ganhar elétrons. Quantos elétrons? Carga 2+, então vai ganhar 2 elétrons. E vai gerar cobre sólido. Tá certo? E no anodo, quem vai é um ânion. Então, 2Br-, aquoso, vai sofrer oxidação. E vai gerar o quê? Vai gerar Br2, que é a forma mais simples, que, nesse caso, é líquido, tá certo? E, além disso, vai liberar 2 elétrons. Bom, vamos agora achar a equação geral. 2 elétrons aqui da esquerda e 2 elétrons na direita. Então, a gente pode cancelar. Basta a gente somar tudo. Então, a gente vai ter a equação geral cobre 2+, aquoso, mais 2Br-, aquoso, gerando, na verdade, aquoso não, né? Aqui eu tô colocando aquoso, mas na verdade, quando a gente faz a fusão, mais uma vez eu confundi aqui, é líquido, tá certo? Esse é algo que muita gente pode acabar confundindo, porque quando gera cargas 2+, acaba achando que sempre é meio aquoso, mas na verdade a gente está fazendo uma fusão. Seria aquoso se a gente estivesse adicionando água ao meio, mas na verdade aqui a gente só está apenas fazendo a fusão do processo. Então aqui é cobre 2+, bom, 2Br-, gerando, ao final, cobre, nesse caso, sólido, e Br2 líquido. Nesse caso aqui, tá certinho, perfeito. Cobre 2+, 2Br-, ou seja, tem um cobre de um lado e um cobre do outro, 2 bromos, 2 bromos. Diante disso, a gente finaliza a parte de eletrólise ígnea. Na próxima parte, a gente começa a falar sobre a eletrólise aquosa. Tá certo? Então, até lá.